Gostaria de compartilhar alguma coisa com você, uma palavra que Deus colocou no meu coração no começo desse ano. Nada pode nos silenciar. Você pode repetir? Nada pode nos silenciar. Nada pode calar a nossa boca. Nada pode nos parar. Somos uma igreja missionária. Somos uma igreja evangelística. Não somos uma igreja de religiosos. Se você que é religioso, esse não é seu lugar. Porque somos uma igreja, um exército, fomos treinados para grandes batalhas. Então é um privilégio estar aqui com vocês, ser treinados com vocês para grandes coisas. Nada pode nos silenciar. Você pode ver uma mão calando a boca. Quantos de vocês têm sido silenciados? As bocas têm sido fechadas. E vamos ver como isso aconteceu. Eu quero te lembrar que Deus nos fez de maneira única. Ele é de todos os animais que Deus fez. Eles têm. O leão faz como? O leão ruge, certo? Mas é a língua dele. Talvez eles tenham uns rugidos diferentes. Como que um cachorro comunica? Ele late. Mas Deus para os seres humanos uma língua. Ele fez-nos únicos. Somente nós e toda a criação podemos falar nossos pensamentos, nossas emoções, podemos nos expressar. Somos únicos porque fomos criados na imagem de Deus. Fomos feitos como Ele. E nosso Deus é um Deus que pensa e que se expressa. Então, às vezes, o inimigo vem na vida de uma pessoa e a pessoa está deprimida, a pessoa para de falar, ela fica silenciosa e fica desesperada. Porque isso é que o inimigo quer. Deus criou-nos de frente para nos expressar, amém? Em Gênesis 1:26, vamos fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, que eles possam dominar sobre os peixes do mar, sobre o céu, sobre os animais rebanhos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem e a mulher à imagem de Deus. A imagem, homem e mulher, os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus nos fez para reinar. Como podemos reinar? Como podemos manifestar autoridade? Deus nos deu a boca. Deus te deu você autoridade para falar. Deus disse, Deus falou e Ele nos fez para falar. Amém? Então Ele deu para nós domínio, capacidade para reinar, autoridade para comandar. Como um homem pode comandar? Como podemos reinar sobre toda a criação? Deus reinou e fez tudo pela palavra. Ele nos deu capacidade para reinar. Deus falou e as coisas aconteceram. Deus disse que haja luz e houve luz. Então Deus abençoou-nos. E aí no sétimo dia Ele descansou. Gênesis 2:3. Deus falou e tudo aconteceu. Deus pode mudar tudo pelas palavras dele. E Ele nos deu essa autoridade e essa capacidade para reinar
e para mudar circunstâncias na sua vida, na vida ao seu redor, através de palavras. Então escuta que eu vou falar. O que aconteceu? Que perdemos a nossa voz, fechamos a nossa boca. O que tem nos silenciado? Os seres humanos, porque eles começaram a ouvir outra voz, outros comandos. Adão e Eva, eles caíram. A comunicação com as trevas trouxe a ruína da humanidade. Você sabia que você pode comunicar com os demônios, com o inferno? Você sabia que você pode? Sim, você pode. E Satanás veio na forma de uma serpente. E ele usou um animal. E esse animal falou. Esse animal tinha uma voz. E com aquela voz, a Eva, ela deu ouvido àquela voz. Ela ouviu. E aquela voz maligna mudou coisas dentro dela e levou ela a pecar. E aí Adão ouviu a esposa dele. E não era mais Deus falando, mas não era uma esposa santa, mas era uma esposa contaminada pelo inimigo. Então, ouvindo essa voz, Satanás começou a falar. Ele começou a exercitar domínio e o homem começou a ficar em silêncio. Ficou em silêncio. Vivemos em um mundo que as pessoas, elas são fechadas com problemas. Eles pagam para psicólogos para ajudar eles a falar alguma coisa. As pessoas estão sofrendo porque elas estão presas, elas estão fechadas no silêncio, nos problemas e por outras forças. Mas eu tenho boas notícias. A gente ficou calado porque o inimigo nos silenciou, mas Jesus veio para nos libertar. Ele veio para nos libertar, veio para libertar a sua boca. Às vezes as nossas bocas são usadas para criticar, para falar fofocas, sendo negativo, pessimista. Essa é uma língua do mundo, é uma língua depressiva. Muitos dos filmes, dos livros são depressivos. Eles só têm uma língua negativa. Eles só enfatizam problema. Mas eu tenho boas novas para vocês. A palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus veio para falar. Veio falar por Deus. Ele veio como enviado por Deus. Eu sou a voz de Deus. Eu quero te dar de volta a sua voz. Jesus é a palavra. Ele é a voz dos céus que quebrou o silêncio, a poder das trevas. Amém? Ele veio para nos salvar e nos dar de volta a nossa voz. Então ele veio para nos dar de volta a nossa voz, para que a gente possa ir evangelizar. Como que a gente evangeliza? Através das nossas vidas, mas pela nossa boca. E Deus Ele quer libertar, Ele quer nos dar autoridade e intrepidez através da nossa voz. Como que a gente abençoa? Como que a gente conforta as pessoas? Precisa ser pela nossa voz. É claro que você pode
Você pode abraçar, você pode sorrir, seu corpo pode mostrar Deus, mas é sua voz que declara que Deus é uma bênção. É sua voz que é usada para proclamar o ano aceitável do Senhor, que tem salvação, que tem uma maneira da gente sair desse mundo. Temos uma mensagem de esperança. Amém? Então eu quero te encorajar. Não se cale diante dos demônios. Não seja silencioso diante dos demônios, das forças das trevas. Muitas vezes você chega num lugar, você chega ali, você sente opressão, você sente que está pesado. E você sente esse ambiente está pesado. Você sente um ambiente muito pesado. Não seja silencioso diante dos demônios. Marcos 11, 23 fala assim: se alguém dizer para essa montanha, vá e se atire no mar, e acreditar no seu coração que foi dito, e isso acontecerá. Então, tudo que você pedir em oração, tiver alguma coisa contra alguém, crê que receberá e sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoa-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de você. Marcos 11, 23 a 25. Veio um homem endemoniado gritando diante de Jesus: Jesus, Filho de Deus, me deixa em paz. Eles tinham uma voz. Jesus calou essa voz. Fica calado e saia dessa pessoa. Precisamos ter essa autoridade na nossa voz. Precisamos declarar: demônios, saia dessa pessoa. Trevas, saia desse lugar. Na sua escola, onde você estuda, no seu trabalho, você tem que declarar: o Senhor está neste lugar. O Senhor tem paz para este lugar. Use sua autoridade contra o poder das trevas. Amém? Em Lucas 10, 17, diz assim: os discípulos voltaram felizes, dizendo: Senhor, até os demônios submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Essa autoridade é nossa. Jesus nos deu. E a gente pode usar através da nossa boca. Ele nos deu autoridade contra o inimigo. Então não tenha medo. Você tem medo das trevas? Você tem medo de poder das trevas? Fantasmas? Você tem medo disso? Não tenha medo. Jesus está conosco. E com a nossa boca podemos dizer: saia deste lugar. Agora que o Halloween está chegando, precisamos ser as pessoas. Aqui não vamos deixar o Halloween. Diz, louvado seja o nome dele. E a gente vai nesses lugares e veja, eles adoram a morte, nós adoramos a vida. E as crianças têm que ser corajosas. Eu não creio nisso, certo? Não se cale diante dos demônios. Número 2. Não se cale diante das adversidades. Todos nós passamos por problemas. Todos nós temos dificuldades. Temos coisas que precisam ser resolvidas. Teve um homem que ele teve um problema muito sério. Ele era cego. Ele não podia ver. Ele era um pedinte. Ele tinha um problema muito sério.
Mas a Bíblia diz que à medida que Jesus chegou lá em Jericó, esse homem cego, ele estava sentado lá pedindo dinheiro. E quando ele ouviu o que estava acontecendo, ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. Aí ele clamou, ele gritou. Jesus estava passando por lá. Você pode gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi isso que ele fez. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E todos que estavam ali falaram para ele: fica calado, mas ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e chamou aquele homem. E Jesus perguntou para aquele homem: o que você quer que eu faça por você? E ele falou: eu quero ver. Ele usou a boca dele para expressar o que ele precisava. Jesus disse: receba a sua visão. A sua fé te curou. E imediatamente ele recebeu a visão e ele adorava o Senhor. E todas as pessoas, quando viram esse milagre, também adoravam o Senhor. O que você faz quando você passa por problemas? Quando o dinheiro fica curto? Quando a doença vem? Quando se sente mal? Quando se sente rejeitado? O que você faz? Você se fecha e deixa a rejeição te dominar? As pessoas não gostam de mim, ninguém gosta de mim, eu sou inferior. É isso que você faz? Eu não posso fazer nada. Não posso aprender essa língua. Não posso fazer nada melhor no meu trabalho. Você começa a falar coisas negativas. Eu quero te falar uma coisa. Seja como esse homem cego. Clame aquele que pode mudar as coisas. Clame aquele que pode mudar as coisas, tem poder e autoridade. Ele falava para ele: fica calado, você é cego, você não pode ver, você é cego? Você é pobre, você sabe que você não tem nada, você é rejeitado. Não ouça essas vozes. Ele não ouviu essas vozes. Ele se levantou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame a Jesus. Jesus, tem misericórdia do meu casamento, das minhas dificuldades, dos meus problemas, dos meus filhos. Tem misericórdia do meu trabalho. Senhor, eu não tenho as finanças necessárias. Senhor, me ajuda, Jesus. Tu és minha resposta. Você responde. Você pode fazer tudo. Clame a pessoa certa e não escute as vozes de condenação e rejeição. Não aceite essas vozes. E eu quero te dizer uma coisa: lute pelos seus filhos. Use sua boca para instruí-los, para abençoá-los. Não aceite adversidades. Precisamos ser corajosos. Uma noite Paulo falou para Paulo em Atos 18:9: não temas, continue falando, não se cale. Use a sua boca para mudar as situações. Se tem maldição, abençoe. Se tem um espírito negativo, traga positividade. Onde tem medo, traga fé. Isso que a gente faz através das nossas palavras. Não se cale. Não se cale diante de injustiças. Em Provérbios diz que é para a gente falar por aqueles que não podem falar. Não se cale diante da injustiça. Lute pelos necessitados. Precisamos falar pelos necessitados, por aqueles que estão sofrendo. Não se cale diante da injustiça. Exponha as obras das trevas.
temos que falar. Somos contra aborto. Somos contra a morte de crianças, assassinato de crianças. Somos contra abuso de crianças. Somos povo que fala por justiça. Temos uma boca para falar por aqueles que são vulneráveis, que sofrem. Precisamos falar por eles. Use a sua voz. Não seja aquela voz: não quero me comprometer, não quero passar por um problema, eu não vou falar no que eu creio. Não. Diga: casamento é uma bênção entre homem e mulher. Diga isso, é a verdade. Nós respeitamos as pessoas, as decisões das pessoas, mas temos o que cremos, falamos sobre o que cremos e pregamos e compartilhamos e não temos medo, amém? Falamos a verdade, isso que Deus falou para nós fazermos. Não ficamos em silêncios contra esse espírito que vai contra Deus. A igreja tem uma voz, a igreja fala, a igreja tem que ser corajosa. Temos que falar a verdade. Haverá perseguição quando falarmos a verdade. Você está pronto para isso? É parte disso. Ser cristão, você não vai ser sempre aplaudido. As pessoas não vão sempre aplaudido. Talvez as pessoas vão falar contra você. Eles são radical. Sou radical por Jesus. Sou radical por amor. Sou radical por justiça. Amém? A gente inclui todos, a gente abraça todos, mas a gente não aceita o pecado nas nossas vidas. É isso que Deus quer. Não deixa que o sistema contra Deus roube e nos cale e nos silencie. Havia um povo na Bíblia, os nazarenos. Os nazarenos, nazaritas, eles separaram a vida deles para ser diferente. E eles se dedicaram a Deus. Mas eles tinham regras que eles precisavam viver. Eles não podiam beber vinho. Tinha coisas que eles tinham que fazer na vida deles. O João Batista foi um nazareno. E ele foi um profeta de Deus. E a Bíblia fala que ele levantou profetas. Não é verdade, povo de Israel, que eu levantei? Mas vocês têm feito os profetas se calarem. Fomos chamados para ser uma geração profética. Você sabia que tem um espírito de profecia sobre nós? E a profecia é a capacidade de ser usado por Deus, usando a sua voz. Fomos chamados para ser profetas, mas nesse texto lá em Amós 2 diz assim, 2:11 e 12, que eles tentaram calar a voz dos profetas, dando vinho para eles. Não é para vocês profetizarem. E às vezes a gente se sente oprimido e a opressão do sistema religioso tenta calar as nossas bocas. Eles tentam calar a voz profética. Em Atos 18:9, Deus falou com o profeta: continue falando, não se cale, não fique em silêncio. Eu estou quase terminando. Não podemos ficar silenciosos sobre Israel. Temos que falar sobre Israel. Isaías 62:1 fala que a nossa boca não se cala. Eu não me calarei por Jerusalém.
que a salvação, e eu coloquei homens vigiando nas suas portas, eles jamais silenciarão. Vocês clamarão o Senhor e vocês não se calarão. E vou estabelecer Jerusalém como lugar de louvor. Não podemos ficar em silêncio sobre Israel. A Israel é a nação escolhida de Deus. Nós amamos Israel, nós abençoamos Israel, abençoamos a igreja. A igreja de Israel estão se preparando para o final dos tempos. E Israel vai clamar que o rei venha. Louvado seja o rei. Louvado aquele que vem em nome do Senhor. E a igreja vai dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. A igreja em Israel, com uma voz profética, vai clamar e vão dizer: venha, venha, Senhor. Vamos consagrar nossas vidas, consagrar nossa vida, nossas vozes ao Senhor. Nosso destino será determinado à medida que a nossa voz profetiza. A nossa voz precisa confessar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: a palavra está próxima à sua boca, está na sua boca. A mensagem que o Senhor nos deu, se declararmos com o Senhor, declararmos com a nossa boca que o Senhor é e que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10, 8 e 9. Compartilhe o Evangelho para declarar que Ele é o Senhor. E esse é o nosso Romanos 10. A palavra está próxima, está na sua boca. Precisamos deixar o Espírito Santo usar a nossa boca para declarar Jesus às pessoas ao nosso redor, para que as pessoas possam ser salvas. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, que há uma maneira, que Jesus é o único caminho para eles serem salvos. Amém? Quando estávamos orando lá na sala de oração, o Espírito Santo me diz: eu te dei uma língua santa, eu te dei a língua dos céus, eu te dei línguas para que você possa comunicar com os céus e os céus possam comunicar com você. Precisamos ser a boca de Deus, mas precisamos ouvir da voz do Senhor. Precisamos ser cheios da voz dos céus. Precisamos falar em línguas mais frequentemente. E o Senhor disse no meu coração que Ele quer fazer algo essa noite. E eu tive uma visão da chuva, a chuva caindo sobre nós. Mas essa é uma chuva de ouro. O que significa isso? O que Deus quer fazer aqui nessa noite? Ele quer liberar a sua voz para proclamar Jesus Cristo como Senhor, para ter domínio sobre as circunstâncias, demônios, opressões. E Ele quer liberar a língua santa dele sobre esse lugar. Eu quero que o Senhor quer nos acordar para a sua realidade espiritual. Eu gostaria que você se levantasse. Queremos que o Espírito Santo venha. Espírito Santo, venha neste lugar. Eu não sei se você já fala em línguas, mas se você não foi batizada no Espírito Santo, o Senhor está aqui. Tem uma chuva para ser caída, para ser derramada nesse lugar. A chuva do Espírito Santo. Uma chuva de ouro. Esse ouro, essa é a presença dEle, é a glória dEle. Mas Ele quer que você abra sua boca. Eu oro agora. Abra sua boca.